Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de história, finalizando aí o nosso capítulo, né, falando um pouco sobre essas duas importantes polis gregas. A gente conheceu um pouco das características gerais das duas polis, né? Entendemos um pouco qual é as características importantes aí na polis espartana e vamos entender e conhecer como era formada a sociedade espartana, né? Temos aí uma imagem que explica muito bem de que forma estava organizada a sociedade espartana, né? Uma sociedade aí formada por algumas camadas sociais, né? Temos aí os esparciatas, que eram justamente os ricos, os donos de terra, de escravos. Eram eles que também controlavam a política, lembrando que qual era a forma de política? A política dos melhores, né? Que era aí a aristocracia. Temos aí os periecos, né? O grupo de livres, comerciantes, artesãos, que apesar de serem comerciantes, artesãos e livres, eles não eram considerados cidadãos e não possuíam direito em Esparta. Temos aí também os ilotas, né, que era a camada de escravos, né, do Estado, que trabalhava principalmente para sustentar aí a camada da elite espartana. Lembrando que vocês encontram essas informações, né, na página 281. E posteriormente a gente vai conhecer um pouco sobre a polis ateniense. Lembrando que a polis ateniense, a principal característica é justamente as formas de governo, que a gente viu um pouco nos vídeos que fizemos anteriormente, né? E agora a gente vai conhecer mais a fundo cada forma de governo. A sociedade ateniense ela é principalmente dividida também em camadas sociais, onde o topo da pirâmide é composto pelos eupátridas, né? Acompanhem aí na página 286, vocês vão conhecer quem eram esses eupátridas, né? Que eram justamente aqueles que exerciam, né, um poder político e militar na polis, né? Era também chamado governo dos melhores, era composto pela aristocracia, né? Onde o governo era exclusivamente dominado pelos grandes proprietários rurais, né? Esses eupátridas. Temos aí também os comerciantes, né? Temos aí os georgoi, né? Os pequenos proprietários de terras que levavam muitas das vezes uma vida difícil, né? Tinham que pagar também a maioria dos impostos, né? E aí, como garantia, aqueles que não conseguiam pagar esses impostos pedidos pelo Estado, né? Eles teriam que passar suas propriedades para os eupátridas, né? Temos aí os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos. Lembrando que na sociedade ateniense, né, mulheres, estrangeiros e escravos, eles não possuíam direitos, né? Os cidadãos eram somente os homens adultos maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses e nascidos em Atenas. O governo da aristocracia, né? Agora vamos falar um pouco sobre a política. O governo da aristocracia é justamente aquele governo exclusivamente dominado pelos eupátridas, né? E esse governo, essa forma de governo dos melhores, que tinham poder político e militar no país, começou a receber várias críticas, né? Começou a receber várias críticas em relação à forma que eles comandavam ali Atenas. Os aristocratas, eles também eram os comandantes, né? Militares, eles possuíam os melhores armamentos, recebiam melhores recompensas, né? Ganhavam várias batalhas. E aí, por que eu coloquei a questão da terra, né? Porque dentro desse contexto, né, conhecendo quem eram esse grupo de soldados,
né, que faziam também parte da aristocracia, o que vai acontecer? Na época, a principal atividade comercial até então era a agricultura. Porém, a economia ela estava passando por transformações, né? Então, a atividade comercial começou a ganhar espaço ali em Atenas, né? A venda de gado, tecidos, começaram a ser valorizados. E aí, o que acontece? Aquela camada comerciante passou a ver aí uma oportunidade de enriquecimento, né? E a aristocracia, formada por grandes proprietários rurais, ela começou a ser enfraquecida, né? Começou a ser enfraquecida porque a riqueza agora estaria voltada para o comércio. E é dentro desse contexto que esses comerciantes eles começam a enriquecer, né? E se sentirem parte desse governo, né? E aí eles começaram a ficar insatisfeitos, né, com a forma de governo da aristocracia. E aí eles levantaram aí uma manifestação, principalmente buscando mudanças, né, e uma nova organização política em Atenas. Porque naquele momento, né, como vocês já viram, como era formada a sociedade também era muito desigual, né? Então, assim como os soldados, né, outras camadas da sociedade, né, os populares, começaram a questionar o domínio aí da aristocracia. E aí, nesse sentido, durante todo esse período de conflitos em Atenas, para conter esses conflitos, né, vários governantes começaram a criar novas leis, né, para conter esses conflitos. Porém, aí que entra em cena uma nova forma de governo. Com essa toda situação de conflito, questionamentos e oposição, né, da população contra a aristocracia, é nesse momento que vai surgir uma nova forma de governo, que é a tirania, né? Porque diante da conflituosa situação vista em Atenas, chegaram ao poder alguns tiranos, né? Sabendo que a tirania é quando você assume o poder por força, né? Então, Plistarto, Hipias e Parco foram aí grandes tiranos aí em Atenas, né? A gente sabe que eles não conseguem permanecer no governo por muito tempo, né? E aí, por conta disso, de não conseguirem permanecer no governo, aí o governo volta para as mãos dos aristocratas, né? E aí é dentro desse retorno à aristocracia é que no governo de Clístenes, né, vai surgir algo diferente, né? Clístenes vai assumir o governo por volta do ano 510 a.C. E ao contrário dos outros que passavam pelo governo, agora ele tinha um diferencial, porque agora o povo tinha apreço por esse novo governante. E é dessa forma que Clístenes ele vai implementar o que chamamos de democracia, né? Porque para ele o governo deveria contar com a participação de todos os cidadãos, né? Então, para ele, todos aqueles que eram considerados cidadãos, eles deviam participar aí dos assuntos que estavam relacionados à cidade, né? Além disso, ele também vai criar leis, né, que vão proteger essa democracia, que é justamente a lei do ostracismo, onde aquele que for contra o princípio da democracia, ele iria ser expulso ou exilado da cidade de Atenas. E aí, quando a gente fala de democracia, a gente sabe que o berço da democracia foi a Grécia, né? E aí é dessa forma que a gente começa a pensar nessa democracia. A gente começa a questionar quem eram esses cidadãos, qual seria o papel das mulheres, das crianças, né, nesse período. E aí vocês podem perceber na página 210 alguns detalhes sobre, né, a época do surgimento da democracia e a posição das mulheres. É importante que vocês analisem, pesquisem e
também faço uma relação com o nosso presente, né? Porque a democracia hoje, né, ela vem sendo muito debatida nos jornais, né, na internet, e é importante a gente saber que foi algo originado lá na Antiguidade Clássica e que hoje temos como herança essa democracia e que precisamos, de uma certa forma, né, proteger, né, os nossos direitos de participação, né, e perceber a importância que nós temos dentro da nossa política, né? Apesar dessa democracia a todo instante estar aí em algumas situações frágeis, né? Atualmente, mas devemos aí pensar e refletir sobre o nosso papel como cidadãos na sociedade. Tá? Deixo para vocês a atividade no livro, na página 392 a 396, e a entrega vai ser na data do dia 23. Lembrando que a partir desse período, a gente já vai estar corrigindo todas as atividades e fazendo a revisão para nossa avaliação.